que é digno de receber a honra e a glória, a força e o poder. Ao Rei eterno, imortal, invisível, mas real, a Ele ministramos o louvor. Ao único que é digno de receber a honra e a glória, a força e o poder. Ao Rei eterno, imortal, invisível, mas real, a Ele ministramos o louvor. Coroamos a Ti, ó Rei Jesus. Coroamos a Ti, ó Rei Jesus. Adoramos o Teu nome, nos rendemos aos Teus pés. Consagramos todo o nosso ser a Ti. Ao único que é digno de receber toda a honra, toda a glória, Senhor. A honra e a glória, a força e o poder. Ao Rei eterno, imortal, invisível, mas real, a Ele ministramos o louvor. Adoramos o Teu nome, nos rendemos aos Teus pés. Consagramos todo o nosso ser a Ti. Consagramos todo o nosso ser a Ti. Graça e paz. Amanhã no culto profético, tá funcionando? Amanhã no culto profético, às 8h30 da noite, quem vai ministrar a palavra é o bispo Joás Garcia. Acho que a maioria não conhece, mas ele é um homem de Deus que tem uma importância muito grande para nós, para a minha vida e para a igreja, né? Então eu queria que quem pudesse assistir amanhã e ser abençoado, ele vai estar ministrando, então, no culto profético, o bispo Joás Garcia, né? No sábado, às 18 horas, como essa semana foi a semana Dia dos Namorados, tal, nós queremos ministrar a benção sobre as alianças. Nós vamos fazer um breve comentário juntamente com o pastor Thomas e irmã Lissa. Vamos pedir para que eles abençoem aos casais, especialmente a aliança, o tema aliança. Então, no sábado, às 18 horas, online somente, tá? Já no domingo, dia 16, nós vamos ter os cultos presencial online, às 10 e 18 horas, 6 horas da noite, presencial YouTube. Segunda-feira, ainda no módulo 9, a matéria sobre os tabernáculos de Moisés, Davi, Salomão e Zorobabel, tá? E terça-feira, o nosso curso de obreiros, 8h30 também, à noite, e na quarta-feira, o nosso Café com Deus, também, às 8h30, somente online, tá bom? Bem, antes de nós ouvirmos o resumo das mensagens de domingo, mais uma dica
para as células. É uma passagem conhecida, Salmo 133, versículo 1 e 2, diz assim: ó quão bom e suave. O que é suave? É a presença de Deus. Isso acontece quando os irmãos vivem em união. Então é como óleo precioso, então dá uma impressão de unção. A unção vem quando? A presença de Deus vem quando? E quando que é a reunião da célula? Estou falando de célula hoje, tá? É suave, quando existe a presença de Deus. Então uma célula, a bandeira é a presença de Deus. E a presença de Deus está totalmente ligada à união. E quando o povo está unido, o grupo está unido, existe uma unção que vem sobre o grupo, né? E diz que é suave. E quando tem um ambiente pesado, deve ter alguma coisa ao contrário da união. Deve estar tendo o quê? Desunião. Entendeu? Então, em qualquer grupo, seja na escola dominical, na igreja ou num grupo de células, é essencial que os irmãos do grupo estejam em união e esse grupo esteja em união, ligado à própria igreja, né? Não desconectada, não isolada, não diferente. Não, estamos todos juntos, né? Não vamos inventar coisas diferentes, tá, gente? Porque isso não traz suavidade na reunião. A presença de Deus é afastada, tá bom? E o que tira, então, a presença de Deus é como se fosse uma confirmação. Está em Provérbios 6, 16, diz, no versículo 16 diz: 6 coisas o Senhor odeia, e a 7ª a sua alma abomina, ou seja, é a pior. Né? Eu não vou discorrer em todos, né? Não, olhos altivos, mentira, Deus odeia isso. Então, se alguém dissesse, Deus não odeia nada, não, Deus odeia. Deus odeia esse tipo de coisa. E, em especial, aqueles que semeiam contendas ou fofocas entre irmãos. Reuniões de células não é para comentar nem semear sentimentos facciosos, não semear mentira, não semear fofoca, não semear suspeita, não semear sentimentos que gerem no grupo divisão. Deus é uma palavra mais forte que ódio. Deus não suporta. Então a presença de Deus não virá. Não haverá suavidade na reunião. Haverá peso, né? E ele diz, firme meu guarda o mandamento. Mantenha-se firme com os seus pais naturais, espirituais, ou seja, mantenha em paz. Fique em submissão à palavra de Deus. Fique em submissão à igreja, tá, gente? Por quê? Porque a presença de Deus é como pomba, é muito suave, tá? Muito delicada. Ou seja, ele é avessa a um ambiente de fofoca, um ambiente de discussão. Se tiver problema de relacionamento no grupo, vamos pedir perdão rapidinho e consertar, senão a presença de Deus não vem, tá, gente? Então, para a reunião ficar suave, com a presença de Deus fluindo e ele operar, união. Tá bom? Deus abençoe vocês. Graça e paz, Igreja de Cristo, eu sou Cris Poli e no domingo na Igreja Cristã da Flórida eu preguei sobre João 8,32. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Conhecer a verdade significa ter intimidade com Jesus, porque Ele é a verdade. E através desse relacionamento profundo, nos libertar da escravidão ao pecado, em que estávamos sujeitos antes de abrir nosso coração para Deus e sermos adotados como filhos. Hoje, como filhos amados de Deus, nós temos acesso ao poder do arrependimento, do perdão e da palavra de Deus, que nos permite renovar nossa mente diariamente e poder usufruir de uma vida plena, de uma vida agradável e boa aos olhos de Deus.
Decidamos, sim, ser livres em Cristo, para Cristo. Deus abençoe. Espero que vocês estejam bem. Nesse domingo agora, pregamos a palavra que fala sobre entender o tempo que Deus nos deu. E em Eclesiastes 3 fala que há tempo para todas as coisas e ele interfere no nosso cronos de modo kairos, que é o ponto exato, é o ponto certo que Deus decide e define algo no nosso tempo. E isso pode ser visível, foi citado em Neemias 9, que fala do povo de Egito, falando que Deus conduzia de forma natural esse povo, através de colunas de fogo e nuvens, para mostrar o caminho, através de sinais, como foi em Juízes 6, que fala de Gideão, que estava tendo uma perseguição, e essa perseguição amedrontava todo o povo israelita, inclusive Gideão. Gideão pedia um sinal e Deus, com a sua infinita misericórdia, deu esse sinal. E através de silêncio também, que em Gálatas 2 diz que nós não vivemos mais, mas é Cristo que vive em nós e vivemos pela fé. Se vivemos pela fé, é algo que nós não vemos, que se torna visível através da fé. Em Romanos 8:28 diz que todas as coisas cooperam para aqueles que amam a Deus segundo o propósito do Senhor. Então, se fizemos e amamos a esse Deus, todas as coisas vão colaborar para isso. Deus abençoe a todos. Excelente célula. Queridos, graça e paz. Na velina de manhã, a nossa amada irmã Rosângela ministrou a palavra e compartilha uma mensagem sobre o período em que Davi esteve em Ziclag, que é uma passagem relatada nos capítulos 27, 29 e 30 do primeiro livro de Samuel. Naquele tempo, para se livrar da perseguição de Saul, Davi se estabeleceu no próprio território dos filisteus, que eram os adversários de Israel na época. Então, são como uma figura de Satanás. Naquela situação, Davi se propôs até a lutar contra o seu próprio povo, mas Deus não permitiu que isso acontecesse. E os próprios filisteus não quiseram que Davi e seus homens participassem daquela batalha. E contrariado, então, Davi voltou para Ziclag e ele foi surpreendido por um ataque dos amalequitas que incendiaram a cidade e levaram prisioneiros as esposas e os filhos dele e de seus homens. E naquela situação complicada, Davi ele se fortaleceu no Senhor e buscou a direção de Deus, que o conduziu a recuperar tudo que ele havia perdido. E assim é o Senhor, ele é um Deus de restituição, e encheu o coração de Davi de graça e de compaixão, e ele abençoou todos aqueles que estavam com ele. E Deus abençoe os irmãos. Eu creio em ti, haja o que houver, venha o que vier, irás pro